Então, galera, vamos dar continuidade à matéria de movimento, né? Que nós falamos lá no primeiro vídeo, que foi cortado, então vamos dar continuidade aqui. Então, lá no primeiro vídeo, a gente falou sobre movimento, trajetória, sobre velocidade, aceleração, não é isso? E agora nós vamos falar dos tipos de movimento, tá? Quando a gente vai fazer uma trajetória, realizar uma trajetória, ela pode ser realizada de várias formas, né? Ela pode ser feita de forma circular, que é o caso do movimento circular, de forma curvilínea, por exemplo, uma estrada cheia de curvas. Pode ser feito também em linha reta, que a gente chama de movimento retilíneo. Então, nós vamos estudar o movimento de forma retilínea, ou seja, em forma de linha reta, tá? E quais são os dois tipos de movimento que a gente estuda, né? No caso do movimento retilíneo. Nós temos o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Qual é a diferença entre eles? Eu vou explicar os movimentos e depois a gente faz uma comparação, ok? Então vamos lá. O movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele acontece onde o movimento, ou seja, a mudança de posição, ela é feita sempre com a mesma velocidade. Movimento significa mudança de posição, retilíneo em linha reta, uniforme significa igual. Igual o quê? Velocidade igual. Aí eu coloquei para vocês uma ilustração de um carrinho, né? Vamos ler essa figura. Ele sai do ponto 0 metros, né? E o relógio dele marcava ali 0 segundos. E aí ele vai caminhando, passa por 10 metros, 20, 30, até chegar a 40 metros, né? De 2 em 2 segundos aí que ele tá sendo marcado, né? Esse movimento tá sendo marcado. Então vai de 0 segundos, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos até 8 segundos. Como é que a gente lê essa figura? Então, quando o relógio marcava 0 segundos, ele estava em 0 metros. Quando o relógio marcou 2 segundos, ele estava numa distância de 10 metros. Quando marcava 4 segundos, ele estava numa distância de 20 metros. E assim até chegar 40 metros, quando o relógio marcava 8 segundos, tá? Vamos calcular então as velocidades que a gente tem nesse percurso, a velocidade instantânea. Lembra? A velocidade em cada momento do percurso. Vamos calcular aí, ó. Velocidade instantânea, mesma fórmula de velocidade, a gente já entende o que é velocidade, não é isso? Então, é a distância que ele percorre em relação a um determinado tempo. Vamos lá, no primeiro pedacinho do percurso, ele saindo do momento 0 segundos até 2 segundos. Então, eu tenho lá, qual é a variação de distância nesse espaço? De 0 a 10, né? Então, a variação a gente já sabe que é o final menos inicial, então vai ser 10 menos 0, 10. Dividido pela variação do tempo. Qual foi a variação de tempo que a gente teve aí? Ele partiu de 0 e chegou a 2 segundos. Então, variação final menos inicial. 2 segundos menos 0. Isso vai dar 2. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Então, a gente viu que a velocidade instantânea nesse pedaço de percurso, ou seja, de 0 segundos a 2 segundos, foi de 5 metros por segundo. Vamos para o próximo pedacinho do percurso, de 2 segundos até 4 segundos. Nesse segundo momento de percurso, qual foi a velocidade instantânea? Então, de novo, ó, de 2 segundos a 4 segundos, ele estava, então, na distância de 10 metros até 20 metros. Então, vamos lá. 20 menos 10, 10. 4 menos 2, 5 metros por segundo. Então, nesse instante do percurso, de 2 segundos a 4 segundos, a velocidade foi de 5 metros por segundo. No instante seguinte do meu percurso, ou seja, de 4 segundos a 6 segundos, ele variou então a distância de 20 metros para 30 metros. Qual é a velocidade instantânea aí? 30 menos 20, 10. 6 menos 4, 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Nesse instante, então, a velocidade se manteve em 5 metros por segundo. Próximo instante do meu percurso, 6 segundos até 8 segundos. Ele, então, saiu do ponto 30 e chegou até o ponto 40. Vamos ver a velocidade instantânea aí nesse momento, ó. 40 menos 30, 10. 8 menos 6, 2. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5 metros por segundo nesse instante aí, certo?
Então percebam que, conforme a gente foi calculando as velocidades instantâneas nesse percurso, ou seja, a velocidade em cada instante, nós podemos verificar que todas as velocidades instantâneas foram iguais. Olha aqui, ó. No primeiro instante, 5 metros por segundo. No segundo instante, 5 metros por segundo. Até o último instante. Quando eu tenho as velocidades instantâneas sempre iguais, ou seja, sem variar a velocidade durante o percurso, significa então dizer que eu tenho um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, velocidades instantâneas iguais durante um percurso, durante todo o percurso, significa então dizer que eu estou tendo ali um movimento uniforme, onde a velocidade não vai variar. Agora, uma outra coisa que é importante a gente observar no movimento uniforme variável, no movimento uniforme, é o seguinte: se não teve variação de velocidade, então a gente já entende que não houve aceleração atuando. Por quê? A aceleração não é a grandeza que vai modificar a velocidade? Se nesse caso eu não tenho variação de velocidade, então eu posso afirmar para vocês que o movimento uniforme, ele é um movimento onde a aceleração é igual a zero, sempre. A aceleração é igual a zero, ou eu posso dizer também que a aceleração é nula, é a mesma coisa, tá? Então, duas características importantes do movimento uniforme. Velocidade não muda durante todo o percurso, logo a aceleração é nula, é zero, correto? Agora vamos prestar atenção em uma outra coisinha importante também no movimento uniforme. Vamos olhar aqui para a figura. Percebam o seguinte: eu disse para vocês que de 0 segundos até 2 segundos a velocidade foi de 5 metros por segundo, não é isso? Então, nesse instante, ele partiu do ponto 0 metros e chegou até 10 metros. Qual foi a distância que ele percorreu aí nesse momento? A gente já sabe que para a gente calcular essa trajetória aí, pega o final, a distância final menos a distância inicial, certo? Então, vai ser 10 menos 0, 10. Então, a gente pode entender que em 2 segundos, né? 2 menos 0, 2, certo? Num período de 2 segundos, ele percorreu uma distância de 10 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. Agora, vamos analisar o segundo instante desse percurso. Quando ele partiu de 10 metros e chegou a 20 metros, ou seja, ele partiu no momento, né, 2 segundos e chegou em 20 metros no momento 4 segundos, certo? Nós já calculamos que a velocidade aí nesse instante foi de 5 metros por segundo, né? Então, em 2 segundos, com a mesma velocidade, ele percorreu uma distância de 10 metros também, olha só. 20 menos 10, 10. Vamos para o segundo seguinte, né? Para o próximo instante desse percurso. De 4 a 6 segundos, ele demorou um tempo de 2 segundos também, certo? A velocidade que eu mantive nesse instante foi de 5 metros por segundo também, porque nós já calculamos lá a velocidade instantânea. E qual foi a distância percorrida nesse tempo? De 20 até 30, 10 metros. Então, percebam que, conforme a velocidade dele se mantém constante, a distância que ele percorre também vai ser a mesma, vai ser constante também. Então, no movimento retilíneo uniforme, o móvel, né, o corpo, ele vai fazer um movimento de distâncias, ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, tá? Se a velocidade não mudou e o tempo também não muda de percurso, então quer dizer que a distância que ele vai percorrer também vai ser a mesma em cada instante. Então, são 3 pontos que a gente precisa guardar para entender o movimento retilíneo uniforme. Primeiro, a velocidade dele não varia durante o seu percurso. Segundo, se não variou a velocidade, significa dizer que não houve aceleração. E em terceiro lugar, que se eu mantenho a mesma velocidade e sem aceleração, no caso, né, mantenho a mesma velocidade, eu vou percorrer a mesma distância em tempos iguais, certo? Uma coisa também que é importante a gente verificar.
O movimento retilíneo uniforme, ele pode ser progressivo ou retrógrado. O que significa dizer isso? Quando tem um movimento progressivo, significa dizer que ele está a favor da trajetória. Estar a favor da trajetória significa estar fazendo um movimento em direção da ordem crescente da quilometragem da estrada. Olha esse carrinho vermelho aí da nossa figura. Ele partiu do ponto 0, foi para 10 metros, 20 metros, 30, até 40, que era onde ele queria chegar, o ponto final do movimento dele. Conforme ele foi caminhando, ele foi em direção à ordem crescente da estrada. Mas vamos supor que ele tenha chegado lá em 40 metros e tenha dado meia volta e queira voltar, né? Ele vai fazer então o movimento oposto. Ele vai sair, o ponto de início dele vai ser 40 metros e o ponto final vai ser 0. Então ele vai vir fazendo uma trajetória contrária à quilometragem da estrada. Ele vai sair de 40, vai para 30, vai para 20, vai para 10, até chegar no 0. Então quando ele faz esse movimento contrário ao trajeto, né, contrário à quilometragem da estrada, significa dizer então que ele está fazendo um movimento retrógrado, correto? E aqui embaixo para vocês a função horária, né, que é uma fórmula que a gente utiliza para fazer cálculos também no movimento retilíneo uniforme. Eu vou ler a fórmula aqui para vocês, tá? S a gente já sabe o que é. Lá no primeiro vídeo eu falei para vocês que S significa space, espaço, distância, né? Igual a S0, esse zero aí que é a novidade para vocês. O que significa dizer esse zerozinho aí? Ele significa dizer início, partiu do 0. Então eu tenho a distância final igual à distância inicial, S0, distância inicial, certo? Mais velocidade média vezes o tempo que ele leva para poder fazer o percurso, tá? E aí, basta a gente substituir os dados. Nesse caso aí, ó, ele quer descobrir qual é a distância final, né, do percurso. Vamos ver se vai dar certo? A distância inicial dele qual era? Vamos lá na figura. A figura vai ajudar a gente. Era 0. Mas qual foi a velocidade média dele? A velocidade média a gente já sabe calcular também. Se a gente tem informação das variações de distância e tempo, a gente consegue calcular a velocidade média. Então, final menos inicial vai ser, qual vai ser a final? 40 menos 0, que vai dar 40, dividido pela variação do tempo. 8 menos 0, 8. 40 dividido por 8 vai dar 5. Ou então a gente podia pegar aquelas velocidades instantâneas que nós calculamos aqui, olha, somá-las e dividir pela quantidade de velocidades que tem aqui. Certo? Que foram quantas? 4. Então, a gente vai somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, divide por 4. Não é assim? Mas aí é mais fácil a gente fazer pela fórmula, né? Já que a gente tem informações de início e fim, fica mais fácil a gente fazer pela fórmula. Então, descobrimos que foi 5 metros por segundo. Vezes o tempo. Qual foi o tempo total de percurso? Ele partiu do 0, chegou a 8 segundos. Final menos inicial, 8 menos 0 vai dar 8. E aí, a gente continua a matemática. Distância final vai ser igual a 0 mais 40, porque 5 vezes 8 é 40, né? E 40 mais 0, 40 metros. Então, ele entendeu que a distância final do percurso foi de 40 metros. Olha como bateu ali certinho, tá? Então, essa fórmula a gente vai poder utilizar para poder descobrir distância final, distância inicial, velocidade, tempo, tá? É a fórmula de função horária em que a gente também vai utilizar para montar os gráficos, né, do movimento uniforme, que isso aí também a gente vai ver mais tarde. O importante agora é que vocês entendam não a parte matemática da física, mas o conceito. Eu quero que vocês entendam nesse momento que existe essa função horária, essa fórmula, eu vou passar exercícios para vocês irem exercitando, né, e pegarem intimidade prática com a fórmula, mas por enquanto vocês precisam entender o conceito de que o movimento uniforme ele não varia a sua velocidade, se não variou a velocidade é porque não teve aceleração, tá? E que ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, correto? E entender também a classificação, em que o movimento pode ser tanto progressivo quanto retrógrado, correto? Então, vamos para o movimento retilíneo uniformemente variado. Se o movimento retilíneo uniforme, ele é assim chamado porque a velocidade ela é constante, o movimento retilíneo uniforme variado
ele vai ser assim chamado porque alguma coisa vai variar, não é isso? E o que vai variar nesse movimento? A gente chama de move, né? Movimento uniforme, retilíneo uniforme, a gente chama de mu. O movimento retilíneo uniformemente variado, a gente chama de move, né? Então, o que é o move? Vai ser um movimento em que a velocidade varia, tá? Então, vamos analisar também a figura que eu botei aqui para vocês. Ora, se a velocidade varia, então, nesse caso do movimento retilíneo uniformemente variado, significa dizer que eu tenho aceleração. Então, nesse caso, a aceleração ela vai ser diferente de zero. Ela nunca pode ser nula. Ela nunca pode ser zero. Ela tem que ter um valor. Ela vai ser diferente de zero. Vou ter aí a aceleração atuando. Vamos analisar a figura então. No tempo igual a 0 segundos, a velocidade do meu carro era 0 metros por segundo. No tempo da aceleração 1 segundo, a velocidade era de 5 metros por segundo. Quando o meu relógio batia lá 2 segundos, a velocidade era de 10 metros por segundo. Quando batia 3 segundos, velocidade de 15 metros por segundo. Então, observem que a cada segundo desse percurso, a minha velocidade está sendo o quê? Diferente. Então, houve o quê? Variação da minha velocidade. Então, eu já identifiquei pela figura, porque eu estou vendo que a cada segundo está havendo mudança de velocidade, já identifiquei que trata-se de um movimento uniformemente variado. Agora, preste atenção aqui. Eu tenho velocidade, tem tempo, então eu posso calcular a aceleração desse movimento, não posso? Porque eu sei que tem aceleração. Se mudou a velocidade, tem aceleração aí. Vamos ver que aceleração é essa? Vamos calcular então as acelerações instantâneas em cada momento desse percurso. No primeiro instante, de 0 segundos até 1 segundo, a velocidade ela variou de 0 para 5. Vamos ver então qual vai ser a aceleração instantânea aí. Variação da velocidade, 5 menos 0, 5. Variação do tempo, nesse percurso aí, nesse pedaço, 1 menos 0, 1. 5 metros por segundo quadrado. Foi? No próximo instante, de 1 segundo até 2 segundos, a aceleração instantânea vai ser 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1. Então, 5 dividido por 1 vai dar 5 metros por segundo quadrado. Aí, saiu 1 menos 0. É 2 menos 0, tá, gente? Houve um errozinho de digitação aí. No tempo de 2 segundos até 3 segundos, qual foi a aceleração instantânea? Vamos lá. A velocidade final era 15 e a inicial 10, nesse instantezinho aí. Dividido pela variação do tempo. 3 menos 2 vai dar 1. 5 dividido por 1, 5 metros por segundo quadrado. Então, olha só. A gente viu aqui na figura que conforme o tempo vai passando, 0, 1, 2, 3 segundos, a velocidade vai mudando. 0, 5, 10, 15 metros por segundo. Calculando as acelerações, que é a grandeza que vai variar a velocidade, nós vimos que as acelerações instantâneas, elas são todas iguais. Então, o que tem uniformemente nesse movimento retilíneo uniformemente variado? É exatamente a aceleração, tá? Que significa dizer que o movimento ele vai ser em linha reta, porque ele é retilíneo, uniformemente variado, ou seja, ele vai variar de forma igual. A velocidade vai variar de forma igual, por quê? A aceleração, nesse caso, vai ser uniforme, vai ser constante, vai ser sempre igual, tá? Olha lá. Do tempo 0 segundos até 1 segundo, passaram-se quanto tempo? 1 segundo. A velocidade variou de quanto? 5 metros por segundo, não é isso? 5 menos 0, 5. Qual era a aceleração aí nesse percurso? Nós calculamos, ó, 5 metros por segundo quadrado. No instante 1 segundo até 2 segundos, qual foi o tempo? De 1 segundo, ou seja, no mesmo período, no mesmo instante, né? No mesmo 1 segundo, ele variou a velocidade de 5 para 10, ou seja, qual foi a variação da velocidade dele aí? Foi 5 também. Mas qual era a aceleração? 5. No instante de 2 até 3 segundos,
Qual foi a variação da velocidade dele nesse instante? Foi de 5 metros por segundo, não foi? 15 menos 10, 5. Nesse pedacinho aí, qual era a aceleração que estava envolvida? De 5 metros por segundo quadrado. Então, percebam o seguinte, quando a velocidade varia, né, atua sobre ela uma aceleração. Quando a aceleração ela atua de forma igual em tempo igual, significa dizer que a minha velocidade ela vai variar de forma igual em tempo igual. Você pode ver que a cada segundo ela varia sempre 5 metros. Isso porque a aceleração é a mesma em cada instante do percurso. Então, característica do movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade varia porque existe a ação de uma aceleração. Essa aceleração ela é constante, logo a minha velocidade vai variar de forma constante, ou seja, de forma igual. Correto? Essas são as principais características de um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, para o movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou ter também, né, as fórmulas aí. Então, olha só. A primeira fórmula, velocidade é igual a V0 mais AT. A segunda fórmula, V ao quadrado, que é velocidade, é igual a V0 ao quadrado. Esse zero a gente já falou lá em movimento uniforme, quer dizer início, né? Mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. O que é ΔS? Distância, variação de distância, é o trajeto. A3, S ao quadrado, distância ao quadrado, é igual a distância inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 aí também, ele desconfigurou quando eu mudei, tirei do computador. Então, você pega esse 2, ele fica embaixo da aceleração vezes o tempo, tá? É AT ao quadrado sobre 2. Essas são as fórmulas de movimento retilíneo uniformemente variado. Mas não se preocupem com essas fórmulas. É muita fórmula para gravar? Sim, a gente vai ter que usar a matemática na física, né? Só que, no momento, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu quero os conceitos entendidos. Entender os conceitos, a fórmula a gente vai praticar. Isso aí é uma questão de intimidade com a fórmula, de prática em exercícios. Vocês vão perceber que os problemas, eles vão oferecer para vocês os dados, né, as informações, e baseado nas informações que vocês tiverem no problema e o que ele te pedir, vocês vão acabar conseguindo encaixar a fórmula ideal para poder realizar a questão, tá? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês exercícios para vocês irem praticando, né? Qualquer dúvida é só entrar lá em contato comigo pelo Google Sala de Aula ou então até mesmo através da escola, né? Em contato com a Lena, que ela tá passando para mim todas as informações, e aí a gente vai eu vou tirando as dúvidas de vocês e a gente vai avançando nas aulas, na matéria. Quando a gente voltar, é claro que a gente vai ter uma revisão sobre isso, mas enquanto estiverem em casa, vão praticando, não deixem de estudar, tá? Para que quando a gente voltar, esteja tudo em dia, pra gente prosseguir então o nosso ano letivo, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.